aquela pequena interrupção no livro de Marcos e vamos continuar estudando a carta de Paulo aos Gálatas. Abra a sua Bíblia, por favor, em Gálatas 4. Gálatas capítulo 4. Pois não? Pegar o microfone. Me ajuda aí, gente, que agora eu não sei mais o que eu faço. Pode manter o mesmo? Então pronto. Os irmãos abriram Gálatas 4? Vamos ler a partir do verso 8. Acompanhe a leitura comigo. Gálatas 4, a partir do verso 8. Antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daqueles que, por natureza, não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por Ele conhecidos, como é que estão voltando àqueles mesmos princípios elementares, fracos e sem poder? Querem ser escravizados por eles outra vez? Vocês estão observando dias especiais, meses, ocasiões específicas e anos. Temo que os meus esforços por vocês tenham sido inúteis. Eu lhes suplico, irmãos, que se tornem como eu, pois eu me tornei como vocês. Em nada vocês me ofenderam. Como sabem, foi por causa de uma doença que lhes preguei o Evangelho pela primeira vez. Embora a minha doença lhes tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo ou desdém. Ao contrário, receberam-me como se eu fosse um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. O que aconteceu com a alegria de vocês? Tenho certeza que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para dá-los a mim. Tornei-me inimigo de vocês por lhes dizer a verdade? Os que fazem tanto esforço para agradá-los não agem bem, mas querem isolá-los, a fim de que vocês também mostrem zelo por eles. É bom sempre ser zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente. Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Eu gostaria de estar com vocês agora e mudar o meu tom de voz, pois estou perplexo quanto a vocês. Feche seus olhos. Senhor, estamos diante da Tua palavra e que o Senhor, de forma milagrosa, por meio do Teu Espírito Santo, torne essa palavra viva nos nossos corações. Amém. Amém? Vamos lembrar um pouquinho o que nós estamos estudando em Gálatas, porque como fica bem espaçado, a gente pode acabar esquecendo algumas coisas. Volta comigo aí, vamos dar uma olhada em alguns títulos que tem aí na Bíblia, só para a gente lembrar. Paulo está escrevendo para a região da Galácia, e a igreja aqui está enfrentando um problema sério. A ação dos judeus dentro da igreja.
tentando afastar a igreja da mensagem do verdadeiro evangelho, tentando levar a igreja a voltar a viver aquilo que já viviam antigamente, sejam com os falsos deuses, ou seja, dentro daquelas leis e rituais do povo judeu. Então havia esse conflito dentro da igreja. A gente não pode esquecer isso, porque tudo que Paulo está falando, ele está trabalhando dentro desse conflito. Então ele já inicia a carta, se você olhar aí no capítulo 1, ele já inicia a carta defendendo o evangelho que ele pregou. O evangelho de Jesus Cristo, a salvação pela graça mediante a fé, pelo sacrifício de Jesus na cruz. Então ele defende esse evangelho. Ele defende o seu chamado apostólico. Eu não fiz parte dos 12, mas eu fui chamado por Jesus para ser um apóstolo. E aí ele entra, aí tem uma parte aqui, nós vimos isso também, de um confronto que ele tem com o apóstolo Pedro, exortando severamente o apóstolo Pedro pelo comportamento dele, e depois ele começa a fazer orientações, ensinos para a igreja, sobre vivermos na fé ou na lei. Estamos debaixo da lei ou da promessa? E aí ele vai argumentando com a igreja que nós devemos viver pela fé, que nós somos herdeiros de uma promessa. Lembram-se disso? A última palavra que nós fizemos aqui, que nós pregamos, de Gálatas, falava exatamente isso. Lê comigo ali, ó. Capítulo 4, verso 7. Diz assim: assim, você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. E esse foi o tema da nossa última pregação de Gálatas. Você é filho? Você é filho de Deus? Jesus é o teu Senhor, o teu Salvador? Glória a Deus. Se você é filho, você se tornou um herdeiro. Herdeiro da promessa que vem lá de trás, dada a Abraão. Então você é um filho e você é um herdeiro. E agora, Paulo continua falando com a igreja e ele vai demonstrar para nós aqui algumas preocupações que ele tinha com a igreja e que nós devemos ter hoje em dia como igreja também. Preste bem atenção nisso, são preocupações. Ou seja, a gente tem que estar preocupados disso. Nós temos que ter atenção a esses pontos com a igreja hoje também. Vamos relembrando aqui alguns pontos do texto que nós lemos. Olha que coisa linda o verso 8. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você conhece Deus? Sim ou não? Agora, sabe o que é mais maravilhoso descobrir? É que Deus é quem nos conheceu. Você já parou para pensar nisso? Deus conhece você. Deus é quem te conheceu. Você é conhecido por Deus. Sabe quando a gente fala, esse aqui é meu amigo, eu conheço ele há tanto tempo. Não é gostoso quando você encontra e está falando que você conhece alguém há tanto tempo, que você desenvolve uma amizade legal? Olha que gostoso a gente saber como que Deus age conosco. Aí ele faz uma exortação que está relacionado com o que nós vimos anteriormente. Olha ali comigo no final do verso 9. Como é que estão voltando àqueles mesmos princípios elementares, fracos e sem poder? Guarda isso na sua cabeça agora, no seu coração. Porque essa pergunta tem tudo a ver com as preocupações que nós vamos levantar agora de Paulo para com a igreja. Será possível que você vai voltar a fazer as mesmas coisas que vocês faziam antes?
Se vocês eram gentios, vocês iam lá naqueles templos pagãos, com aqueles deuses que não são deuses, e vocês ficavam cumprindo aqueles rituais, aqueles encontros, aquelas coisas todas que não têm valor nenhum. Vocês querem voltar a fazer isso? Vocês que são judeus e se converteram, vocês querem viver debaixo da escravidão da lei de novo? Será possível que o evangelho que eu preguei para vocês, da salvação, da libertação em Cristo, já se apagou do coração de vocês? Então, seja num grupo ou seja no outro grupo, eles estavam voltando a viver aqueles rudimentos fracos, sem valor nenhum da religiosidade. E nós temos que tomar cuidado, porque isso pode acontecer conosco também hoje em dia. A gente começa a viver uma religiosidade aqui dentro, como igreja, e isso não é bom. Nós não podemos ser dominados por isso. Nós não podemos nos deixar a levar como a igreja estava sendo levada naquela época. Finalzinho ali do verso 9, querem ser escravizados por eles outra vez? Verso 10, vocês estão observando dias especiais, meses, ocasiões específicas e anos. Esquece tudo isso. Aí entra a primeira preocupação de Paulo, verso 11. Temo que os meus esforços por vocês tenham sido inúteis. Paulo estava em viagem, ficou doente, teve que parar lá porque estava doente. Essa doença se tornou, como ele mesmo fala, uma provação para aquelas pessoas que estavam sendo evangelizadas. Então aqui, presta atenção numa coisa, tá? Apóstolo Paulo ficou doente. Qualquer um pode ficar doente também, tá bom? Fica tranquilo com isso, tá? A gente fica doente mesmo. Esse corpo aqui, eu vou te falar, é um problema sério, é uma coisa linda, maravilhosa que Deus criou. Mas a gente fica doente. Só o apóstolo Paulo ficou. Quem sou eu, né? Entenderam? Então, acabou, né? Acabou com aquela história de que crente não fica isso, crente não tem aquilo, crente isso, crente aquilo. Não. Crente tem a salvação em Jesus Cristo, glória a Deus, aleluia, e vamos continuar pregando o evangelho, amém? Não importa o que esteja acontecendo. Tá? Então, ele parou lá, porque ficou doente. Aí então ele começou a pregar o evangelho. Aí isso se torna uma aprovação para aquelas pessoas, mas ao mesmo tempo aquelas pessoas acolhem Paulo com tanto carinho, que Paulo escreve aqui que ele foi acolhido como se fosse o próprio Cristo Jesus, de tanto carinho, de tanto amor, de tanto cuidado que ele deve ter recebido ali por esses amados. Que coisa linda, não é? E aí, a gente sabe isso aqui provavelmente aconteceu durante a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. E aí a gente sabe que Paulo sempre teve esse cuidado, o zelo nos locais aonde ele passou pregando o evangelho. Ele ia sempre deixando os seus discípulos para organizar as coisas. Ele fez questão de escrever cartas para orientar, exortar e instruir os irmãos, para que eles permanecessem firmes. Então a gente vê o zelo do apóstolo Paulo para com a igreja. Mas a hora que ele olha a realidade da igreja naquele momento, lembra de todo o trabalho que ele teve, ele escreve: será que o meu trabalho com vocês foi inútil? Vocês acham que pode acontecer, meus irmãos, da gente pregar o evangelho, da gente ensinar a palavra de Deus para as pessoas, investimos tempo na vida das pessoas? Vocês acham que esse serviço, essa obra, esse tempo nosso, pode se tornar inútil? Sim ou não?
Sim ou não? Responde bem rápido, sem pensar. Sim, sim. A cara da missionária Fabiana aqui agora disse tudo. Sim. Você já investiu tempo na vida de alguém que não quis nada com Jesus? Sim, sim, tenho certeza que um monte aqui. Então isso pode acontecer. E essa é uma preocupação que nós temos que ter. E nós temos que ter essa preocupação. E qual é o motivo da preocupação de Paulo falar que o trabalho dele estava se tornando inútil? Os ataques externos que estavam vindo daquelas pessoas contra a igreja. E vocês acham que isso é diferente hoje? E se a gente for lá mais para o final do texto, nós vamos ver que essas pessoas que estavam tentando escravizar a igreja de novo, a grande verdade é que eles queriam apenas que aquelas pessoas olhassem para eles e fizessem com eles a mesma coisa que fazia com Paulo. Cuidavam dele, o amavam e demonstravam isso de forma prática. Era interesse próprio, eles não estavam preocupados com o bem-estar da igreja. A grande verdade, eles queriam que todo mundo olhasse para eles, olha como eles são os caras, e simplesmente abandonassem Paulo. Meus irmãos, isso está cheio hoje em dia. Está aqui, ó. Está cheio de gente querendo atenção, inclusive da igreja. E dando palavras agradáveis aos ouvidos, querendo simplesmente cativar as pessoas, para que elas fiquem focadas nele, fiquem entrando lá toda vez que tem um vídeo e fiquem dando like. E aí colocam a liderança que está pagando preço no dia a dia, coloca todo mundo que está aqui dentro da igreja em segundo plano, porque eles querem a atenção para eles. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque senão o nosso trabalho se torna inútil. A gente se esforça, a gente trabalha, a gente prega o verdadeiro evangelho, como Paulo fez. Aí de repente começa a chegar gente aí, e fala um monte de coisa bonitinha, mas que não tem nada a ver com a palavra de Deus. E as pessoas começam a dar ouvidos, a gente começa a dar ouvido, e começa a colocar aquilo que a gente tem aprendido, aquilo que temos sido ensinado, tudo em segundo plano. Nós temos que tomar cuidado com isso. E essa é uma preocupação nossa como igreja, como liderança de vocês. E quando eu falo liderança, se estende desde o pastor Paulo até chegarmos lá nos nossos líderes de corda, em todos nós. A nossa preocupação é que o verdadeiro evangelho continue chegando até vocês, e ensinando vocês a não darem ouvidos a essas fábulas, a essas histórias sem pé nem cabeça, que muitos ficam inventando para alegrar, para agradar o nosso coração, simplesmente para que a gente fique lá, dando atenção para eles e deixe em segundo plano o verdadeiro evangelho. Cuidado, meus irmãos, cuidado. A quem estamos dando ouvidos? A quem estamos dando atenção? Para que o nosso trabalho não se torne inútil. E aí nós vamos para uma segunda preocupação. E aí, agora cai direto em cima de cada um de nós. Olha o verso 12. Eu lhes suplico, irmãos, que se tornem como eu. Não é a primeira vez que Paulo faz isso. Que ele fala, sejam parecidos comigo, sigam o meu exemplo. E essa tem que ser a nossa realidade. Eu conheço o nosso pastor Paulo desde
a minha adolescência. Quando ele começou a namorar com a Beth. Para quem não sabe, a Beth é minha tia. Então eu tive o privilégio de conhecê-lo bem lá atrás. Eu sei o homem que eu olho, o homem que eu sigo, o homem do qual eu sou um discípulo. Ele é perfeito? Não. Mas ele é um homem que eu posso olhar e posso falar, eu vou ser como ele. E isso tem que acontecer com cada um de nós. Eu também não sou perfeito, mas vou usar exemplos que eu tenho aqui próximos. Gerson e Rosângela, que estão próximos a mim. Toninho e Neia, que estão próximos a mim, a minha esposa. Eu espero que ao longo de toda a nossa jornada, eles possam falar, está ali um discípulo de Jesus. Façam como eles fazem, porque eu estou imitando eles também. E eu imito o pastor Paulo, porque eu creio que o pastor Paulo está imitando a Jesus também. Porque o nosso referencial, o nosso exemplo, o nosso modelo é Jesus. Amém? Não pode parar no pastor Paulo, porque se for no pastor Paulo, nós estamos enrolados. O nosso exemplo é Jesus. E eu vou seguir o nosso pastor, porque ele segue a Jesus e ele imita Jesus. Porque se ele começar a pisar na bola, eu vou ser um dos primeiros a chamar e conversar com ele. Como eu sei que ele vai fazer a mesma coisa comigo. Porque nós temos a preocupação de viver o Evangelho. E por isso que eu tenho que fazer isso com esses irmãos também. E por isso que eles têm que fazer a mesma coisa com aqueles que estão próximos a ele. A eles. E quem são esses que estão próximos a eles? São os nossos líderes de corda que têm que fazer a mesma coisa com cada membro de corda. Para que todos nós estejamos imitando a Cristo. Para que todos nós possamos falar para qualquer pessoa, olha para mim e me imita, porque eu imito a Cristo. E se a gente for estender um pouquinho mais, Paulo fez o que fosse necessário para pregar o Evangelho. E tem que ser assim com a gente também. Nós temos que imitar Paulo, fazer o que for necessário para que o Evangelho seja pregado. Então essa é a segunda preocupação. Cada um tem que olhar para dentro de si aqui. E nós temos que chegar à conclusão que todos nós estamos imitando a Cristo. Eu tenho que ter condições de falar, olhem para mim, me imitem. Sejam como eu. Cada um de nós aqui tem que conseguir falar isso. Isso tem que ser uma preocupação nossa como igreja. Seguindo ali no verso 12, pois eu me tornei como vocês. Aí ele discorre sobre a doença, sobre ter estado com eles pregando o Evangelho porque tinha ficado doente. Aí nós vamos para o verso 16. Terceira preocupação que nós temos que ter. Tornei-me inimigo de vocês por lhes dizer a verdade. Terceira preocupação. Nós não podemos abrir mão de falar a verdade. Meus irmãos, nós não podemos ficar passando panos quentes, nós não podemos ficar passando a mãozinha na cabeça para agradar coração, para ter cadeira cheia de gente sentada aqui. Isso não é igreja, isso não é evangelho. Nós temos que falar a verdade do evangelho, doa a quem doer. A jornada é difícil.
Ah, mas se falar isso para ele vai embora, ou para ela vai embora. É o que está na palavra de Deus? É a verdade? Se é a verdade, é o que nós temos que falar. Essa tem que ser uma preocupação nossa. Falarmos a verdade. Onde está a verdade? Nós encontramos aqui na própria palavra de Deus. É o que está aqui. Se é pecado e tem que ser condenado. Não pode. Tem que abandonar. Tem que pedir perdão, tem que se arrepender. Se está certo, tem que ser feito. Tem que ser reforçado. Porque é a palavra de Deus. Estou olhando para o pastor Guedes aqui, estou me lembrando de sexta-feira. Eu não vou lembrar o tema, mas estava ligado ao discipulado, né, no TSD. Eu amo aquela palavra que ele usou. Porque ali tem 3 decisões que todo discípulo de Jesus tem que tomar para poder falar: olha para mim e me imita. Porque se não estiver colocando aquilo em prática, nós não podemos falar para ninguém nos imitar. É muito sério isso. E essa é a verdade, tem um preço a ser pago. É colocar Deus em primeiro lugar, é amar mais a Deus do que a nossa própria família, abrir mão de tudo que nós temos. Acertei, pastor Guedes? Eram esses 3 que você falou? Se não foi, vai ficar sendo agora. Depois a gente corrige durante a semana no TSD. Estamos dispostos a isso? Essa é a verdade. Você está disposto a abrir tudo, mão de tudo na sua vida, para ser um discípulo de Jesus? E a palavra é tão dura, que eu não me lembro bem se é nesse texto, mas acho que é nesse texto que ele usou, que fala que muitos acabaram afastando-se de Jesus, desistindo, porque a palavra é dura, mas essa é a verdade. E aí alguns vão desistir, e isso acontece várias vezes em todos os evangelhos, em várias passagens. Jesus traz uma palavra de verdade, e as pessoas acabam desistindo de seguir a Jesus. Por isso nós não vamos abrir mão de falar a verdade. Essa tem que ser uma preocupação nossa, desde o nosso pastor até o membro que está lá dentro de uma corda, não importa quem seja. Você é um crente em Jesus? Você é um filho de Deus? Você é um herdeiro da promessa? Então, a verdade tem que existir na nossa vida. Aceite a verdade que está na palavra de Deus. Viva a verdade que está na palavra de Deus. Não abra mão disso. Não podemos abrir mão disso. E aí nós seguimos. Antes de seguir, presta atenção no que Paulo fala no verso 16. Tornei-me inimigo de vocês por lhes dizer a verdade. Percebe como é a situação? E aí nós vamos para a 4ª preocupação. Verso 19. Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. E como estava no finalzinho do texto, esse é o nosso objetivo, esse é o nosso alvo, hoje, com essa pregação. Que todos nós saiamos daqui, convictos, de que Cristo tem que ser formado em nós, e que Cristo tem que ser formado em cada um dos nossos discípulos. E Paulo usa aqui uma ilustração das dores de parto. Estou sofrendo dores de parto por sua causa,
até que Cristo seja formado em vocês. As mulheres que já tiveram filhos e tiveram o parto normal, vão saber melhor o que Paulo está falando. Eu só posso imaginar. E imaginar assim, de bem longe o que é isso. Porque só vocês mulheres, como Deus criou mulheres, é que podem descrever isso. Mas na própria palavra, se eu não me engano, acho que é João 16, 21, a própria palavra fala, né, que tem esse momento de dor, mas a hora que pega a criança, é assim? A hora que pega a criança, era uma vez a dor, a alegria é maravilhosa. É assim, é essa a ilustração que Paulo está dando. E aí eu fico imaginando, mas para chegar nas dores de parto tem a gestação, certo? 9 meses, aproximadamente. O que isso ensina para nós? O que essa ilustração ensina para nós? Tem que esperar, tem que investir tempo para formar Cristo na vida de uma pessoa. Mas o que nós temos que vislumbrar, mesmo que seja dolorido quando chega lá no final, que nasce a criança, o nosso foco é chegar lá, para termos o privilégio de vermos um novo discípulo de Jesus formado. Cristo formado em mais uma pessoa. E esse ciclo não acaba mais. Porque daí esse novo discípulo que foi gerado, que foi formado em Cristo, vai gerar outros discípulos. E é assim que a igreja caminha. Então todas essas preocupações têm em nós um objetivo: que Cristo seja formado em cada um de nós. Quando acaba isso, pastor? Não acaba. É só quando eu morrer ou quando Jesus voltar, meus queridos. Eu continuo aprendendo até hoje, porque se Cristo já tivesse formado completamente em mim, eu tenho uma leve impressão que acho que eu já teria sido arrebatado, estaria lá no céu, porque a minha santidade seria tal. Só que não aconteceu isso. Eu continuo aqui no mesmo processo. Cristo está sendo formado em mim. E não vai parar nunca. E estou trabalhando para que Cristo continue sendo formado em outros. E é assim que a igreja caminha. E essas são preocupações que nós temos que ter como igreja. Amém? Olhe de novo para esse texto. Presta atenção nessas preocupações. É possível que o nosso trabalho se torne inútil? É. Mas nós não vamos parar de trabalhar, de formar Cristo nas pessoas, por causa desse risco. Mas nós temos que estar atento e nos preocupar, porque isso pode acontecer, e uma das formas disso acontecer são por esses ataques externos. Cuidado com aquilo que você deixa entrar no seu coração, nos seus ouvidos, nos seus olhos, que vai tornar inútil o nosso trabalho de formar Cristo nas nossas vidas. Cuidado com isso. Segunda preocupação: que cada um de nós seja um exemplo ao próximo do que é ser verdadeiramente um discípulo de Jesus. Terceira preocupação: não vamos abrir mão da verdade, a verdade do Evangelho. E
importa o quão doloroso seja, o quão sofrido seja, nós vamos continuar trabalhando até que Cristo seja formado em cada um de nós. Amém? Coloque-se de pé. Feche seus olhos. Reflita um pouco sobre essa palavra. Agora é hora de você falar com Deus. Eu não me canso de alertá-los disso. Não importa muito o que eu vou orar, importa o que você vai orar e falar com Deus agora. Reflita sobre isso. Com certeza tem gente investindo tempo na sua vida Você está aqui porque tem gente investindo em você. E se não tem, então está na hora de você se juntar aí a uma corda. Agora reflita. O tempo dessa pessoa ou dessas pessoas que estão investindo na sua vida está se tornando inútil? Porque estamos dando ouvidos a outras coisas? Estamos dando ouvidos a outras palavras? Estamos resistindo a termos Cristo formado em nós? Eu quero desafiar você a falar com Deus agora e abrir o teu coração. E pedir perdão e se arrepender por tudo que você tem feito e que tem tornado inútil o trabalho da igreja de formar Cristo em você. É hora de conserto. É hora de você abrir mão do pecado, da mentira. Você tem a oportunidade agora de não deixar que o trabalho da igreja se torne inútil. Abandone a mentira, abandone o pecado. Você sabe qual é o seu pecado? Abre o teu coração para Deus. E que cada um de nós tenha a coragem de se esforçar para que Cristo seja formado na vida de outras pessoas. Porque se você já tem Cristo sendo formado na sua vida, agora é a nossa vez de tornar isso verdade na vida de outras pessoas.
Então tome uma atitude e abra o teu coração e fale para Deus: Deus, eu vou trabalhar, eu vou me esforçar para que Cristo seja formado na vida de outras pessoas. Porque se fizermos isso, nós seremos uma igreja que poderá falar: olhe para mim, me imite, seja como eu, que faço o que tem que ser feito, pago o preço que tem que ser pago, para que Cristo seja formado em mim e para que Cristo possa ser formado em outros a partir do meu exemplo, do meu testemunho, da minha vida. E se você faz parte desse grupo, saiba de uma coisa, e junte-se a nós, porque como igreja nós não vamos abrir mão de pregar a verdade, de falar a verdade. Aquilo que é palavra de Deus é a verdade para nós, e nós não vamos abrir mão disso. E não importa o preço que a gente tenha que pagar, nós vamos perseverar até o fim. Porque o nosso objetivo, o nosso alvo é que Cristo seja formado em cada um de nós. Que cada um de nós nesta manhã, neste momento, possa fazer essa oração. Fale com Deus. Fique esperando o que vai acontecer, não. Fale com Deus, abre o teu coração. Acerte a sua vida com Deus. Deixe Cristo ser formado em sua vida. Faça, trabalhe, se esforce para que Cristo seja formado na vida de outras pessoas. E peça para Deus que você seja esse instrumento nas mãos dele. Estenda suas mãos. Cada um de nós aqui teve a oportunidade de falar com Deus nesta manhã. Deus, o Senhor ouviu a oração de cada um. E nós cremos que o Senhor responde às nossas orações. Por isso, Deus, aqueles que reconhecem os seus erros, o seu pecado, e teve a coragem de pedir perdão e se arrepender, que o teu perdão alcance cada um deles. Que cada um que tomou a decisão de ter Cristo formado em sua vida e de ajudar outros a terem Cristo formado em suas vidas, que o teu Espírito Santo capacite cada um deles, fortalecendo nessa jornada, que não é fácil,
mas que os nossos olhos estejam sempre no Senhor e não nas circunstâncias. E que o Senhor continue fazendo esse milagre da conversão, da transformação de vidas, pela pregação e pelo ensino do Teu Evangelho. E que como igreja, a gente não abra mão de viver e pregar a verdade. E juntos, ombreados, sustentando uns aos outros, cuidando uns dos outros, abençoando uns aos outros, a gente pague o preço, como igreja, como corpo, que tem que ser pago, para vermos Cristo formado na vida das pessoas. Essa é a nossa oração, que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu. Rei na sombra, terra e céu, és o alfa e o ômega, início e fim, és o ar que eu respiro, tu és Jesus.
Antes de recebermos a bênção, um aviso muito importante. Para você também que está no link, está assistindo, vai assistir depois. Nós não temos ainda autorização e condições de trazermos as crianças para celebrarmos juntos. O que temos feito como igreja nesses últimos, acho que 2 domingos. De manhã temos transmitido esse culto, e aí já fica disponível lá no Facebook. E à noite, nós estamos transmitindo a celebração das crianças ao vivo. Eu quero desafiar você, papai, mamãe, titio, titia, primo, prima, irmã, vovó, seja lá o que for, mas que tem criança, que de alguma forma você está ligado a alguma criança na sua família. Por volta das 19 horas, 19h15, entre esse período, nós entramos ao vivo. E nós estamos criando essa cultura, então nós precisamos do apoio dos pais, dos adultos. Em hora que der, por volta de 19 horas, pega a criança, põe ali para estar conosco. Nós temos inclusive colocado eles alguns deles para participar ao vivo com a gente, para interagir com a gente. Criança, a gente sabe que é difícil, meus irmãos. Não é fácil você prender a atenção de uma criança. Mas nós não vamos abrir mão de pregar o Evangelho para elas. Só que nós precisamos do apoio de vocês adultos, para que as crianças parem nesse período e vão participar da celebração juntos. Nós não podemos perder essa ideia de corpo, esse princípio de corpo, de estarmos juntos congregando, mesmo que seja de forma virtual. As nossas crianças não podem crescer achando que culto faz a qualquer hora, assistindo um vídeo a qualquer hora. Não pode acontecer isso. Nós corremos o risco de perder uma geração se nós não cuidarmos disso agora. E temos os nossos cultos esvaziados, independente de pandemia ou não. Então nos ajudem nisso, amém? Mobilizem. Ah, pastor, mas tem isso. Nós estamos trabalhando para melhorar toda semana. Se você tem uma boa ideia, nos ajude. E se você quer, venha trabalhar conosco e nos ajude a pregarmos o Evangelho para as crianças com a nossa celebração. Amém? Posso contar com vocês? Nos ajudem nisso. Mobilizem as famílias dentro das suas cordas, para que as crianças possam receber a palavra. Amém? Estenda suas mãos. Senhor, que a tua graça esteja sobre nós. O teu cuidado, a tua proteção, o teu sustento. Como temos visto dia após dia. Agora nós declaramos em nome de Jesus, continua agindo sobre cada um de nós, sobre cada família aqui representada. E Senhor, temos um desafio enorme pela frente como igreja, formar Cristo na vida das pessoas e em nós mesmos. Por isso que os dons, a ação sobrenatural, milagrosa do teu Espírito Santo nas nossas vidas, continue presente todos os dias. Amém. Amém. Que o nome do Senhor seja glorificado. Pelo menos dá um cumprimento para o seu irmão e para a sua irmã. Declara a bênção sobre a vida dele. Você não vai abraçá-lo, mas você pode declarar a bênção sobre a vida dele. Vamos com Deus. Tenha um ótimo domingo. Deus abençoe.